Usar uma caneta em conjunto com uma impressora 3D não é uma ideia nova. Inclusive, o 3D Geek Show foi um dos primeiros a mostrar como é que fazia isso lá em 2018, nos primórdios do canal. E aliás, o vídeo tá no ar ainda para quem quiser ver, hein? Mas esse ano, com a ascensão da inteligência artificial, essa chama de usar novamente uma caneta em uma impressora 3D foi reacendida. E eu confesso que eu fiquei com vontade de testar isso aí novamente. A ideia é usar uma inteligência artificial para gerar um texto qualquer e depois uma impressora 3D para escrever em uma folha usando uma caneta como se fosse um ser humano. É o quê? Eu sei, parece loucura, né? Mas eu te digo que isso é bem possível sim e é bem mais fácil do que você imagina. Então, vamos aprender como é que faz isso? E a primeira coisa que você vai precisar é de um adaptador para colocar na sua impressora 3D. Como aqui eu estou usando a impressora 3D Ender 3 S1, eu pesquisei e achei esse daqui lá no site Printables, ó, Ender 3 S1 Pen Plotter Attachment, tá? E é bem fácil de imprimir, bem rápido, né? Inclusive bem fácil de instalar na impressora também, porque só precisa de 2 parafusos e você consegue já colocar a caneta. Eu achei super simples e super fácil. Então, faz o download dele, já coloca para imprimir aí, porque a gente vai precisar dele para os próximos passos. Outra coisa que você vai precisar também é de uma fonte que imita uma letra de mão, né? Não sei se ainda é chamado assim, né? Letra cursiva, que o pessoal chama hoje em dia, se eu não me engano, que fique legal, né? E aí, procura qual você acha que fica melhor. Eu dando uma pesquisada no Google, eu acabei achando essa fonte aí, ó, Dandiela, eu acho que é assim o nome dela aí, não sei, ó, até rimou, né? Dandiela, eu acho que é assim o nome dela. Então, eu gostei demais, fiz teste com algumas outras fontes, não ficou legal. A que mais ficou legal, na minha opinião, foi essa fonte aí, certo? Vou tentar deixar o link aí na descrição, se caso eu esquecer, você me cobra nos comentários, tá? Mas se caso eu esquecer também, você pode copiar o link do vídeo aí, também tá aparecendo aí, você pode pesquisar o nome dela no Google, tá? Já faz o download dela aí também, se você quiser utilizar essa mesma fonte, porque fica legal também. E, claro, vamos lá, outra coisa que eu utilizei foi o ChatGPT, né? Então, o intuito desse vídeo é mostrar que você pode pegar, por exemplo, um texto lá da inteligência artificial e transformar ele num texto manuscrito, né, a caneta ali no papel, né? Ai, mas Murilo, por que você não escreve no Word, não imprime numa impressora de papel comum? Porque eu não quero. Eu quero um texto escrito como se fosse uma pessoa normal usando caneta. Simples assim, tá? Eu quero voltar nos tempos antigos e eu quero usar a caneta. É isso. Não, tô brincando, gente. É pra mostrar que dá pra fazer isso, tá? Inclusive teve um americano aí, eu nem me lembro o nome dele, que fez isso há um tempinho atrás, né? Inclusive tem um vídeo no canal há muitos anos, lá dos primórdios no canal, que eu ensino como colocar uma caneta numa impressora 3D, né? O vídeo é bem antigo, lá do começo do canal. Mas agora a gente vai unir essas duas possibilidades, né? Colocar o ChatGPT e a impressora 3D junto, tá? Então o intuito do vídeo é fazer uma brincadeira aí para mostrar que dá para unir essas duas possibilidades e, claro, você vai precisar então do ChatGPT. E aqui eu fiz uma perguntinha super simples, ó, você conhece o canal 3D Geek Show? E ele me deu essa resposta aqui, ó, sim, conheço o canal 3D Geek Show, canal brasileiro focado em impressão 3D, tal, né? E beleza, ele me deu esse texto, o que eu fiz? Eu copiei esse texto aqui, eu vou utilizar ele para fazer essa brincadeira aí de usar ele para colocar na impressora 3D para que ela escreva para mim utilizando uma caneta, tá? Então é isso. Outro site que você também vai precisar é o Text-to-STL ou Text-to-STL, né? mestres.fr, tá? Vou deixar os links aí de novo, né? Se eu esquecer, você me cobra. Mas esse site, ele basicamente pega um texto que você coloca nele e transforma num STL, que é exatamente o que a gente precisa para que a nossa impressora 3D entenda que ela vai imprimir um objeto ali que na verdade é um texto, né? E aí, basicamente, olha só como é que funciona esse site. Você tem o tipo de forma, tá? Que na verdade eu quero uma forma que é só o texto. Você pode escolher outros aqui, mas o que vai funcionar pra gente é só o texto. E aí eu coloquei o texto que eu copiei lá do ChatGPT aqui no campo texto, tomando cuidado de não deixar o texto muito comprido. Então repara que eu fui dando Enter aqui, ó,
todas essas partes aqui que você tá vendo, eu fui dando Enter, ó, pro texto ele cair. Porque se você deixar uma linha muito comprida, você vai ver que não vai funcionar, porque a impressora 3D, você tá colocando a caneta do lado do hot end, então a gente tem um deslocamento ali do lado. Então, mesmo que o hot end chegue no final da impressora, ali no final da mesa, a caneta vai ficar para fora. Então você tem que lembrar disso. Então ela não vai conseguir desenhar porque a caneta está para fora da mesa. Então você tem que tomar cuidado para que a sua linha não fique muito grande. Então, por isso que eu fui dando esse espaçamento aqui, esse parágrafo aqui, tá? Eu fui cortando um pouco a linha aqui, ó, dando Enter para que ela fosse dando parágrafo, tá? Beleza, depois que eu fiz isso, aí você escolhe aqui o alinhamento, vertical, horizontal e tudo mais, o tamanho da fonte, a altura, né? Isso aqui não importa muito agora, porque a gente pode ajustar tudo isso aqui lá no fatiador depois. Aí essa parte aqui é muito importante, ó, é a escolha da fonte. Você pode escolher as fontes que o próprio site já te dá, que são as fontes padrão que você encontra aí no Windows, né, em todo o sistema, sabe aquelas fontes que você encontra basicamente em qualquer sistema? E eu não queria usar essas fontes, eu queria usar aquela fonte que a gente baixou, né, que é aquela, a Dandiela, né, aquela fonte que eu mostrei antes aí no vídeo. Então eu vou marcar esse botão aqui, ó, Use Custom Font. Então eu marquei aqui e aí eu vou clicar no botão aqui para carregar aquela fonte que eu já tinha baixado antes, para que ele entenda que ele precisa usar então essa fonte que eu escolhi, tá? E aí, aqui você tem uma visualização de como vai ficar, ó. Olha que legal, tá? Ele vai ficar assim. Isso daqui, ele já está gerando pra gente um STL. É um modelo 3D de um texto. Olha que bacana. E aí, pronto. É só isso que você precisa. Aqui você clica em exportar STL e ele vai gerar para você, então, um modelo 3D que aí a gente vai usar no nosso fatiador. E aí lá no fatiador tem uma série de truquezinhos que você tem que tomar cuidado. Então a gente vai ver isso agora. Beleza, já tô aqui no meu fatiador Orca Slicer. E aí se você não tá usando o Orca Slicer, os outros fatiadores, eles são muito parecidos. O que você tem que entender aqui é mais o conceito para poder aplicar nos outros fatiadores, ok? A primeira coisa é o posicionamento do objeto na mesa. Então, vamos lá. Essa é a mesa da minha impressora 3D. O que eu fiz? Eu coloquei aqui o meu objeto bem para cá, tá? Por quê? Porque lembra que a minha caneta, ela vai estar do lado do hot end. Então, quando o hot end chegar neste cantinho da mesa aqui, a caneta vai estar para fora. Então, não adianta. Se você colocar o texto muito aqui, a caneta vai estar para fora. Ela não vai desenhar. Então, lembra que mesmo que você coloque o texto colado na borda, ele não vai ficar na borda, porque a caneta tem um deslocamento em relação ao hot end. Então, na verdade, ele vai começar daqui, ó. Ele vai começar mais para cá, tá? Porque a caneta tem esse deslocamento em relação ao hot end. Toma cuidado com isso. Lembra disso, tá? Beleza, a primeira coisa que você vai fazer, então, é um ajuste na altura da camada. E aí, isso daqui, na verdade, o que você mexer nas configurações aqui vai ser completamente indiferente, vai ser só um ajuste para que a gente consiga a forma necessária para desenhar. Só isso, porque a gente não vai ter filamento na impressora, tá? Então não vai fazer diferença. É só para que a gente consiga a forma necessária para imprimir. Só isso. Aliás, um ponto muito importante, né? A gente precisa vir aqui nas configurações do filamento e zerar as temperaturas, ó. Então a temperatura do hot end vai ser 0, a temperatura da mesa vai ser 0 também, porque a gente não vai imprimir nada, tá? Isso é muito importante, deixa tudo zerado. E aí, a melhor configuração que eu achei para essa letra aqui foi 008 para altura de camada. Mas só isso não foi o suficiente, eu tive que também mexer na largura da linha, na largura da camada aqui, ó. O 0.4, ele não estava conseguindo preencher algumas determinadas letrinhas aqui, né? Por exemplo, a letra M, ele não estava conseguindo preencher corretamente a letra M com o 0.4. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que aumentar um pouquinho a largura da camada aqui para 0,6. Aí sim, ele conseguiu preencher corretamente aqui a letra M, ok? E basicamente é isso. Outra coisa que você tem que se ligar. Aqui na parte de outros, você não pode fazer o skirt, que é aquela voltinha, né, que o bico ele faz para que o filamento saia uniforme na mesa. Você não pode fazer isso, porque senão a caneta vai ficar riscando ali em volta do seu texto e não é isso que a gente quer. Então, esquece isso daí, você não pode fazer, então você vai zerar aqui, tá? Nesta parte, é basicamente isso que a gente vai mudar apenas, certo?
Só que a gente precisa fazer umas alterações também no perfil da impressora 3D. Então eu vou clicar aqui e aí a gente tem algumas alteraçõezinhas que a gente tem que fazer aqui no perfil da impressora, certo? Vamos vir aqui, a primeira delas é aqui na parte de script, tá? No script inicial da impressora, a gente precisa colocar este script que está aparecendo aí na tela, certo? Ó, e aí eu vou deixar disponibilizado também esse script aí, se caso eu esquecer novamente, me cobrem. Mas se não, é só pausar o vídeo e copiar linha por linha do que está aparecendo aí, ok? Não vou explicar o script aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas basicamente ele vai falar para a impressora fazer um movimento ali de home, vai pausar a impressora, a hora que eu estiver mostrando ali na prática você vai entender exatamente. Então, você vai ter que mudar o Start G-Code e o End G-Code, tá? Esses dois aqui é legal você copiar aí do vídeo, aí nas configurações da sua impressora, ok? E aqui na parte de Extruder tem algumas coisas que você precisa se ligar também. A gente não tem retração, porque a gente não tem filamento, mas você precisa colocar um valor aqui de retração. E uma coisa muito importante, o Z-Hop, que é a parte dele levantar o bico quando ele está fazendo retração, é muito importante, porque senão a caneta vai ficar riscando todo o papel enquanto ela estiver fazendo o movimento de um lado para o outro. Então, quando ela faz teoricamente a retração do filamento, você precisa levantar a caneta do papel. Então, eu exagerei, coloquei um valor bem alto aqui para não ter perigo dela riscar o papel. Então, eu coloquei ali um valor bem alto ali de 2 milímetros para não ter perigo mesmo, tá? E acho que é só isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa e beleza. Acho que é só isso. Aí aqui a gente pode dar um slice, né? No meu caso ele já tá aqui com o fatiamento feito e beleza, é isso. E aqui inclusive, ó, você pode até ver que algumas partezinhas ele não conseguiu fazer, ó, ficou faltando, ó. Mas tudo bem, porque a maioria ele vai conseguir desenhar aqui tranquilamente. E agora chegou a hora da gente fazer a montagem lá na impressora, que também tem uns macetezinhos e é isso que eu vou te mostrar agora. E antes de te mostrar na prática como que eu fiz para usar uma caneta na minha impressora 3D, eu quero te convidar para conhecer a empresa 3D Prime. Inclusive, essa impressora 3D que eu estou usando no vídeo de hoje, você encontra para comprar lá na 3D Prime. Além, claro, de filamentos e resinas de ótima qualidade que eu estou sempre usando aqui no canal e eu recomendo muito. Então, ó, já acessa aí o site deles para conhecer e bora ver na prática como é que funciona essa parada aí. E o primeiro passo é a gente começar tirando esses 3 parafusos aqui, ó, esse e esse daqui. E depois é só a gente parafusar aqui o adaptador, né, e na parte de cima e na parte de baixo. E repara que esse parafuso que a gente tirou aqui, a gente não vai usar porque o suporte não deixa que ele seja colocado, né? Nessa parte aqui você tem espaço para colocar também um parafuso. Eu não coloquei porque no meu caso a caneta entrou bem justinha e aí eu não vou precisar colocar aqui o parafuso. E agora eu vou colocar a folha sulfite aqui, vou prender ela com alguns pedacinhos de fita crepe e repara que eu vou colocar ela já na linha aqui que a caneta tá pegando, certo? Repara que o hot end ele tá já bem aqui no cantinho da impressora, mas eu vou colocar a folha presa já na linha da caneta. E aqui um ponto muito importante, antes de você mandar a impressora imprimir, retira a caneta por enquanto ou ergue ela aqui para não ter nenhum problema, né? Para não acontecer nenhum acidente por enquanto. Depois, na hora que você mandar imprimir, ela vai fazer uma pausa e aí sim você vai ajustar a caneta. Então, ó, vou mandar a impressora imprimir, repara que ela vai fazer o movimento aqui de home, né? E quando ela terminar esse movimento de home, ela vai trazer aqui o carro do hot end para frente, vai emitir um aviso sonoro e vai ficar aguardando a gente fazer o posicionamento aqui da caneta. E agora, como eu vou descer a caneta, eu coloquei também um pedacinho de fita ali para ela não manchar o meu papel. Então agora eu vou descer a caneta aqui, ó, até o ponto aonde ela toca no papel, olha lá, ó. Tocou no papel, beleza. Aí eu já posso vir aqui no LCD e pressionar. Aí ela já vai começar a se mover lá para o ponto aonde ela vai começar a impressão. Começou a impressão, é só verificar se tá tudo certinho. Se tiver, aí é só esperar o término da impressão acabar. Este
Este daqui é o resultado aí da nossa impressão 3D com caneta aí usando o chat GPT, ó. Eu achei que ficou legal pra caramba, já deixa aí nos comentários o que você achou. Aqui deu uma pequena falhada, eu acho que é porque eu devia ter colado com a fita crepe aqui desse lado também, acho que a folha deu uma mexida ou levantada, não sei. Mas fica muito parecido, olha só, parece que foi realmente uma pessoa que escreveu, né? Fica muito legal mesmo, dá pra ler certinho, olha lá, ó, fica bem legal mesmo. E eu confesso que eu tô bem feliz com esse resultado, eu gostei demais de fazer essa técnica aí. E de novo, me conta aí nos comentários o que você achou. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, também já deixa aquele like gostoso aí, claro, né? Não esquece que o canal também continua lá nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!